Tentar melhorar sua composição corporal sem cuidar do seu sono é igual você querer andar de carro com o pneu furado. Ele até vai andar, mas ele vai se batendo, pode prejudicar outras peças e não é algo sustentável. O pilar de sono, ele é o primeiro do nosso método e também é o pilar mais importante de todos, porque se você não tiver com isso aqui ajustado, literalmente nada vai funcionar ou você vai precisar investir até muito mais energia do que seria necessário simplesmente para fazer o básico ali em relação à rotina de forma geral. Tem até uma frase que eu gosto muito de um treinador americano que diz o seguinte, que se o sono ele fosse um suplemento, ele seria considerado doping, dado o tamanho impacto que o sono pode ter em relação à performance de forma geral. Então, seja quando a gente está falando de performance física ou de performance mental, o sono ele é fundamental para a gente conseguir ter uma rotina estruturada. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai começar a treinar, mas você não vai conseguir dar o seu máximo no treino. Ou se de alguma forma você conseguir, usando cafeína ou basicamente porque você está motivado, a sua recuperação não vai ser boa. Você vai acabar se prejudicando. Muitas vezes também a restrição de sono vai mexer com sua imunidade e aí você fica doente. É muito comum a queixa, a pessoa começa a treinar, começa a organizar as coisas ali, mas fica muito doente. Então, um dos principais fatores é a questão do sono. Como falamos também na aula introdutória, a restrição de sono, ela vai mexer com gestão de estresse e ansiedade. Então, deixa a pessoa mais estressada, mais ansiosa, mais depressiva, mais angustiada de forma geral, modifica comportamento alimentar. Então, a gente entender que sem o sono, basicamente, tudo vai ficar infinitamente mais difícil, isso é algo muito importante e é fundamental que a gente coloque isso como uma prioridade de hábito, porque infelizmente ou felizmente, a gente não tem nada que possa suprir o sono. Então, você está dormindo um pouco menos, então vamos colocar um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de proteína, vamos colocar algum suplemento e isso vai suprir esse sono. Não, isso não acontece. O que a gente tem de recomendação mínima de sono é cerca de 7 a 9 horas por noite. Tão importante quanto a quantidade de sono é a qualidade desse sono. Então, você ter uma rotina de higiene do sono, você ter uma rotina ali para te desacelerar na parte da noite. E tem muita gente que hoje em dia acaba recorrendo a suplemento, a melatonina, às vezes passiflora, às vezes até recursos farmacológicos como Zolpidem, medicações até um pouquinho mais pesadas para melhorar o sono. É claro que a medicação, quando bem indicada, ela tem sim a sua aplicabilidade. Só que quando a gente fala, por exemplo, de suplemento, o tamanho de efeito que isso vai ter em de fato melhorar o seu sono é algo pequeno. Então muitas vezes acaba sendo mais um placebo do que algo que realmente vai fazer a diferença. Então cuidado ao depositar suas esperanças todas em suplemento. E quando a gente fala de medicamento também, o que é muito comum? A gente ouvir a queixa que apesar da pessoa estar tomando remédio para dormir, ela continua cansada, continua não acordando muito disposta, ao longo do dia fica se arrastando. E por que isso acontece? A medicação, apesar dela muitas vezes te apagar, ela não consegue fazer com que você tenha necessariamente um sono profundo que vá respeitar todas as fases ali de recuperação, de estrutura do sono, que é super importante ter para que de fato o seu corpo consiga se recuperar. Então, nessa perspectiva que não existe nada que a gente possa fazer para suprir uma boa noite de sono, é fundamental que, independente de você precisar ou ter a indicação de utilizar um suplemento, um medicamento, você não deixa de fazer a sua parte. Então, o que eu gosto aqui é entender, por exemplo, a parte de suplementação, de medicamento, como um fator que vai te dar condições para você cuidar do seu sono de forma mais carinhosa, por assim dizer, e não depositar todas as esperanças necessariamente no recurso, porque senão você vai acabar dependendo daquilo para sempre. E quando a gente fala de fazer a sua parte, o que é isso? A primeira coisa é de fato ter uma higiene do sono, então você evitar telas na parte da noite, isso porque a luz artificial atrapalha a nossa produção de melatonina, que é um hormônio que a gente produz e que faz com que a gente tenha a indução e profundidade de sono. E o contato com telas, com luzes na parte da noite acaba prejudicando isso. Então, idealmente, 2, 3 horas antes de dormir, tenta apagar as luzes, tenta deixar um ambiente mais tranquilo,
tranquilo, priorizar luzes amarelas, idealmente pelo menos 1 hora antes, 1 hora e meia, tenta deixar o celular de lado, tanto por conta da luz artificial, mas também porque muitas vezes você fica vendo coisas ali que vão te deixar mais ansioso, mais agitado. Caso esteja fora da sua realidade, largar o celular 1 hora e meia antes, começa com 5, 10, 15 minutos e vai subindo isso gradativamente. Mas é muito importante que você dê esse primeiro passo até para você sentir a diferença, porque você está ali tão acostumado, está tão automático de ficar tão agitado, tão pilhado o dia inteiro, que às vezes você nem se imagina ficando sem o celular. E aí é claro que é importante o seguinte, tu vai deixar o celular de lado, se você simplesmente deitar na cama e tentar dormir, você vai acabar ficando mais ansioso, revirando de um lado para o outro, e por isso que é importante que seja uma mudança gradativa e que no lugar do que você está acostumado ali para fazer, você inclua alguma outra coisa que vai te relaxar. Seja uma leitura, seja uma meditação, seja conversar mais com as pessoas que estão ali na sua casa também e sair um pouco do digital. Uma coisa que fisiologicamente falando não é o ideal, mas o que eu acho meio termo interessante é de repente você assistir um filme, uma série, isso porque pelo menos você está tirando o foco ali do celular, que você está sendo bombardeado de notificações e está focando numa coisa só. Então, ainda que seja um filme, uma série, tenha luz artificial, dependendo do que você está vendo, possa te agitar, e é melhor você ver um negócio mais tranquilo, mas você está focando ali em uma coisa só. E isso inicialmente já é um grande passo, já é bem importante para a gente conseguir começar a ter essa organização do sono. Outra coisa muito importante também quando a gente está falando de sono é você buscar ter um horário padrão para dormir e acordar. Isso porque o nosso corpo ele responde muito bem a padrões. Então, até pensando já também numa organização de rotina, organização de tarefas, você ter um range de horário ali de 9h30, 10 horas da noite, por exemplo, para você ir para a cama, deitar, ter seu ritual ali de desacelerar, isso tende a ser muito benéfico também. Isso porque se um dia tu vai dormir 9 horas da noite, outro dia tu dorme 11, outro dia tu dorme 1 da manhã, ainda que nesses 3 cenários você durma 8 horas, a resposta fisiologicamente falando é diferente por conta do nosso ciclo circadiano. E o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, é como o nosso corpo sabe se é dia ou se é noite, e baseado nisso, ele vai orquestrar toda a nossa liberação hormonal. É por isso, por exemplo, que quando você vai à praia, que você tem uma exposição solar importante ao longo do dia, você acaba tendo sono muito mais cedo. Já reparou isso? Isso acontece justamente porque quando a gente tem exposição à luz solar, a gente está fazendo basicamente o seguinte, a gente está mostrando para o nosso corpo, para o nosso ciclo circadiano, que é uma estrutura que fica dentro do nosso sistema nervoso central, numa estrutura chamada núcleo supraquiasmático. Então está mostrando que é dia. Então a partir dessa luz do sol, o corpo está entendendo que é dia e aí toda a liberação hormonal fica direcionada para o que é ali o dia a dia. E na parte da noite, sem luz, na ausência de luz, a gente começa a ter a produção de hormônios mais relacionados, por exemplo, com esse ciclo de você ficar mais tranquilo, entre eles a melatonina. Então, na medida do possível, quem tiver essa condição de durante o dia, por exemplo, você acordar e ter exposição ao sol, seja você sair para dar uma caminhada, para quem mora perto de praia, dar uma volta na praia, ou então simplesmente você abrir cortina, abrir persiana e deixar o sol entrar. Tudo isso vai estar falando para o seu corpo que é dia e a gente consegue ter esse ajuste do que é o ciclo circadiano, porque tem muita gente que tem problema de sono justamente por estar com esse ciclo circadiano desregulado. E quando a gente fala de insônia, por exemplo, uma das coisas mais efetivas para melhorar essa insônia é justamente ter exposição solar. Então repara que das 3 coisas que a gente falou, nenhuma delas tem relação com tomar coisas. É tudo coisas que você precisa fazer e são hábitos. Ou seja, higiene do sono, ter um horário para dormir e acordar e ter exposição ao sol. São coisas que podem parecer básicas, mas que quando a gente consegue de fato implementar, a diferença é tão grande, mas tão grande em relação à saúde física, saúde mental, disposição, autoestima, libido, que você não quer voltar para como você estava antes. Então, se já teve algum momento que você conseguiu de forma intencional ou não organizar o seu sono, experimentar um pouquinho desses hábitos,
Se apega a isso com uma motivação para você voltar a cultivar isso de forma intencional, e para você que nunca experienciou, nunca experimentou, dá um voto de confiança, porque já tivemos vários exemplos aqui de pessoas que tinham muito problema com sono, pessoas que tomavam medicação tarja preta, mas não conseguiam ter um sono reparador de fato, então se sentiam ainda muito cansada, se arrastava. Mas quando essa pessoa de fato conseguiu ali organizar minimamente a rotina, começou a ter um horário mais regular para dormir e acordar, pegava 10, 15 minutinhos de sol pela manhã e caprichava na higiene do sono, que é uma das coisas mais importantes e talvez mais desafiadoras por conta do estilo de vida que a gente tem hoje, mas com isso ajustado, essa pessoa literalmente virou outra pessoa, porque é muito comum, né, as pessoas se acostumarem a estarem mal. Então ela está tanto tempo dormindo mal que ela acha que aquela é o normal. E aí, eventualmente, em um dia que ela está mais disposta, ela acha que aquele dia é a exceção. Mas, na verdade, esse dia é o que deveria ser a regra, deveria ser o normal dela. E tem muita gente que, nessa perspectiva de se acostumar a ficar mal, acaba não reconhecendo a necessidade de mudar. A gente tem até alguns estudos que observam o seguinte: pegaram um grupo de pessoas que estavam dormindo 6 horas por noite e um outro grupo de pessoas que estavam dormindo 8 horas por noite. Ambos os grupos foram submetidos a um teste para avaliar a cognição. E o que foi observado? Ao avaliar, por exemplo, esse teste, o grupo que dormia 8 horas teve uma performance melhor nos testes do que o grupo que dormia 6 horas. Até aí, nenhuma novidade, isso é realmente o esperado. Mas o mais curioso é que quando foi perguntado a esses indivíduos dos dois grupos qual que era a percepção em relação à cognição, à memória, desempenho cognitivo de forma geral, o relatado era semelhante. Ou seja, esse grupo com restrição de sono se acostumou ali com as 6 horas e por conta disso não relatavam estarem se sentindo pior. Mas, ao serem testados ali na prática com testes objetivos de como de fato estava aquela performance mental, eles viram que um grupo que estava dormindo 8 horas performou muito melhor. Então, cuidado com essa armadilha de achar que seu corpo funciona dormindo menos, que isso possivelmente não acontece, a não ser que você seja uma pessoa aí muito diferenciada. O mais provável é que, na verdade, você se acostumou a dormir pouco, acha que esse é o normal, muitas vezes está tendo ali um esforço mental muito maior que o necessário, mas se você se permitir dormir um pouquinho mais, naturalmente tudo tende a fluir infinitamente melhor. E essa questão do sono, ela é tão bem documentada, tão bem evidenciada, que quando a gente fala, por exemplo, de trabalhadores noturnos, sejam policiais, bombeiros, médicos, profissões no geral, que exigem que aquele profissional fique acordado na parte da noite, essas pessoas acabam ganhando mais. Então acaba recebendo um adicional de insalubridade porque a pessoa literalmente está abrindo mão da saúde dela pelo trabalho. Então eu acho que isso é um dado também muito alarmante, muito importante, porque não é só uma coisinha que vai te atrapalhar a ganhar um pouco de massa e perder um pouco de gordura. Na verdade é uma coisa tão importante, mas tão importante, que está associada com aumento de resistência insulínica, aumento de doenças cardiovasculares, aumento de doenças metabólicas de forma geral. Então, o simples fato de você dormir mais e dormir melhor vai te ajudar a prevenir uma série de doenças e vai te ajudar a perder gordura e ganhar massa muscular. E como eu falei, esse é o primeiro pilar do nosso método, justamente porque é o mais importante e é o que eu vejo também que é um dos mais negligenciados. Seja pela pessoa não conhecer, não entender de forma racional a importância disso, ou por ela achar que tudo bem ela dormir 6, 5 horas, que ela se acostumou daquele jeito e tá tudo bem. Nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco mais dessa questão do sono, tanto da parte teórica de entender um pouco mais as repercussões, mas a gente vai trazer também a parte prática de como a gente pode implementar ferramentas que vão de fato funcionar para melhorar o seu sono, e eu vou dividir também um pouco da minha história pessoal. Eu já tive bastante problema com sono, bastante problema com cafeína, de chegar
tomar, por exemplo, 800 miligramas de cafeína por dia, que é mais que o dobro da recomendação. E apesar de estar tomando muita cafeína, eu não conseguia mais ter um estado de alerta sustentado, então eu ficava o dia inteiro cansado, qualquer lugar que eu encostava eu dormia. Basicamente todo mês eu ficava doente, eu não conseguia evoluir no treino. No trabalho eu estava infinitamente menos produtivo do que eu sou atualmente. Então acho bacana dividir um pouquinho dessa história com vocês também, para vocês terem de forma mais palpável, né, também um caso para se inspirarem e terem isso como uma prioridade na vida de vocês. Então, por hoje foi isso. A gente se vê na próxima aula.